Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos falando sobre o assunto liderança. Nesta palavra de hoje, nós vamos falar sobre aquele que serve. Aquele que serve tem autoridade. O texto base nosso está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 25 e 26, que falam assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Esta passagem, a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, a mãe deles, pediu a Jesus que na ressurreição um assentasse à direita dele e outro à esquerda. Então Jesus disse que isso competia ao Pai, mas ele aproveitou esta ocasião, esta passagem, para fazer uma observação e para dar um ensino com relação à vida do servo para aquele que está no Espírito, que é diferente daquele que age segundo o modelo do mundo. No modelo do mundo, as pessoas tentam se engrandecer de diversas maneiras, até com arrogância. Mas o Senhor Jesus disse que a autoridade do servo vem pelo servir. Este é um dos aspectos que está sendo abordado nesta palavra. Vou dar um exemplo. Então, antes de dar o exemplo, o Senhor disse aos dois amados discípulos que se eles quisessem ser grandes no reino de Deus, eles começassem por servir. O exemplo que eu vou dar é o seguinte: temos uma irmã na igreja que limpou a parede e eu desavisadamente esbarrei, ou coloquei o pé, dobrei o joelho e encostei o pé na parede e sujei. E ela chega para mim e fala assim: meu irmão, eu limpei essa parede hoje e queria pedir, assim educadamente, que o senhor tivesse cuidado. Ninguém tem mais autoridade do que serve. Aquele que serve, ele tem a autoridade de dizer o que se deve fazer. Então, o servo de Deus, ele adquire autoridade quando ele serve. O servo que manda os outros fazer e ele não faz, ele perde a autoridade e perde o respeito. Mas quando ele vai à frente e faz, ele exerce respeito e autoridade. É uma qualidade do líder. Eu vou dar mais um exemplo bíblico. Os reis de Israel tinham muita dificuldade de se humilhar, porque eles achavam que se humilhando, eles perderiam a autoridade, que eles ficariam assim envilecidos perante os servos, diminuídos perante os servos. E era comum no Velho Testamento, quando alguém estava passando por uma dificuldade muito grande, de tristeza, de luta, rasgar os vestidos. Era comum fazer isso. Ou vestir pano de saco, ou usar um saco como vestido. Chamam-se vestido de saco. Os reis não faziam isso. Teve um rei chamado Jorão que enfrentou a grande fome em Samaria. E aconteceu um episódio tão triste que eu não vou nem citar. Duas mulheres chegaram perante ele, não vou citar o fato, e falaram do que aconteceu. Ele ficou tão desesperado que ele rasgou os vestidos reais. Quando ele rasgou os vestidos, por baixo estava com pano de saco. Ele queria se humilhar perante Deus, mas tinha vergonha de parecer fraco perante os seus servos. Já Davi, numa ocasião também que ele enfrentou, uma adversidade que ele enfrentou, Davi imediatamente vestiu o pano de saco. E Deus se manifestou a ele, Deus passou o pecado dele, e Deus abençoou a vida dele, e Davi foi um grande líder, porque era um servo humilde, sabia se colocar na posição, e nos momentos difíceis, ele não se envergonhava perante ninguém, porque ele olhava diretamente para o Senhor, que é aquele que pode todas as coisas, e assim as suas feridas foram curadas. Nós encerramos aqui dizendo que quem deseja ser líder
na obra de Deus, que não é se engrandecer perante ninguém, mas exercer uma boa liderança no Espírito, comece servindo. Esteja à frente. Nas pequenas coisas, esteja você à frente, que assim o rebanho vai te acompanhar, assim você vai adquirir autoridade. Desejamos aos irmãos a paz do Senhor Jesus.